vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Não existe, entre aspas, identitarismo na esquerda. O que existem são pessoas que são parte de grupos oprimidos por serem quem elas são. Esse rótulo que a gente chama de identidade, ele é necessário na sociedade para que a gente diga quem nós somos e de qual grupo nós fazemos parte. Isso porque determinados grupos, eles sofrem maior violência, eles sofrem maior opressão, eles vão sofrer exclusão justamente porque esses indivíduos, eles não são reconhecidos como sujeitos ou são reconhecidos como sujeitos inferiores. Por quem? Normalmente pelos sujeitos que se acham superiores ou que historicamente procuraram meios de oprimir outros grupos. Por exemplo, os europeus, quando rotularam as pessoas negras e criaram toda uma ideia, uma ciência, vamos chamar assim, em torno da pele negra. Quando as pessoas negras, elas tratam da sua identidade racial, é justamente porque elas foram jogadas neste grupo pelos seus opressores. Por isso é que a identidade importa, porque quem você é vai determinar o seu lugar no mundo e aquilo que, de certa forma, você sofre na sociedade como um todo. A pessoa, quando fala que o identitarismo é um problema e essa pessoa se identifica como da esquerda, ela esquece que identificar-se como de esquerda, por exemplo, é também trazer à tona uma identidade, a sua identidade como esquerda, esquerdista. Você que diz que a ideia da luta de classes, portanto, a luta dos trabalhadores, do operariado, ela importa mais do que a luta das identidades, você ignora o fato de que operariado, trabalhador, é também uma identidade. E aí eu vou dizer o seguinte, gente, simplesmente parem de endeusar pessoas porque elas têm uma retórica bonita, um discurso bonito, mas que, na verdade, além de superficial, ele serve muito mais a uma direita que busca sempre trazer problemas para a esquerda, busca sempre dividir a esquerda. Nós que lutamos em torno de identidades múltiplas, a gente precisa fazer alianças e não culpar um identitarismo que, na verdade, é um espantalho criado pela própria direita pelo fracasso da esquerda. Sim, a questão das identidades ela foi cooptada pela direita neoliberal e pelo capitalismo, como tudo no mundo hoje. O que acontece e o que parece não estar óbvio para a esquerda, que fala que existe um identitarismo, e para pessoas como esse influenciador que tem falado bobagens altamente superficiais em torno da questão da identidade, é que essas lutas elas não são menos importantes só porque foram cooptadas pelo capitalismo e pela lógica neoliberal. O que acontece é que a questão das identidades ela é muito mais complexa e ela permeia, sim, exclusões e violências simbólicas. Acontece que quando a gente fala em política, quando a gente fala em demandas, a gente fala em pautas, a gente não consegue se dissociar de identidades e não é só uma questão de buscar representação por quem quer que seja. Quem faz isso é a direita, né? Ah, vamos votar em mulheres e aí qualquer mulher serve? Obviamente não. Essa mesma luta em torno das identidades e que essa pessoa alega no Twitter que teria sido responsável por eleger Carla Zambelli, o que é uma grande bobagem, essa luta em torno das identidades, na verdade, ela fez com que pessoas como Célia Chacriabá estivessem hoje no Congresso, como Sônia Guajajara, hoje em um ministério
dos povos originários, ela faz com que Erika Hilton e Duda Salabert sejam eleitas. Isso sim é uma questão de representação das identidades e que é válida para a esquerda, porque ela pensa na questão da inclusão de pessoas que são historicamente excluídas e que também não são nem sequer vistas como sujeitos. No caso das travestis, é importante que elas sejam representadas, porque as travestis, elas nem sequer são consideradas sujeitos por grande parte da sociedade, vide o discurso de Nicolas Ferreira, e essas mesmas pessoas, elas não têm nem mesmo o direito à vida, tendo em vista que a maioria é assassinada com requintes de crueldade antes de chegar aos 35 anos de idade. É disso que nós estamos falando. Se você reduz as pautas em torno dos movimentos sociais que se pautam pela identidade ao identitarismo, a única coisa que você está fazendo, na verdade, é servir a um discurso da extrema-direita, sim.